Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Quero dizer que sempre é uma honra, né, ser convidado para assumir um púlpito. Para um pastor sempre é uma honra. E assumir o púlpito do pastor Sérgio, particularmente, é uma honra dupla, que é um homem de Deus sério, né? Está fazendo um trabalho muito bonito aqui. Não sei como é que chama o bairro aqui, mas aqui em Campinas. Jardim Itatiaia. E em breve, em outros jardins aí, e na eternidade lá no Jardim do Éden, né? Agora eu tenho uma reclamação para fazer do pastor Sérgio. Eu estive aqui a última vez quando o pastor Luiz pregou, né? Vocês devem lembrar que o pastor Luiz esteve aqui, sei lá, uns 2 meses atrás, mais ou menos. E quando o pastor Luiz subiu aqui, ele disse assim: olha, pastor Sérgio, 1 hora antes de começar o culto, eu ainda estava em casa, ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo: Gatão, não esquece o culto de hoje, hein? Irmãos, eu fiquei até a hora de chegar aqui na porta abrindo meu WhatsApp, não fui chamado de gatão. Eu quero deixar registrado isso para a posteridade. Eu fui submetido a uma discriminação sem tamanho. Coisa tá feia. Bom, eu tive a incumbência de pregar para vocês hoje sobre o episódio em que Jesus encontrou com um demônio numa sinagoga. E quando o pastor Sérgio me passou a incumbência, eu fiquei muito feliz. Falei: pastor, não podia ter sido uma escolha melhor. Esse texto, né, ou esses 2 textos estão em Marcos e Lucas, sobre essa experiência em que Jesus Cristo se defrontou com um demônio e, como não podia deixar de ser, expulsou esse demônio e livrou aquele homem daquela opressão, daquele mal. Então, quero começar dizendo que em 1973, há exatos 52 anos, eu tinha 21 anos de idade. Portanto, hoje eu tenho 73, né? Não parece 35, mas enfim. E eu era um jovem ateu. Eu tive uma infância meio complicada, não vou ficar chorando as pitangas aqui, até porque eu não tenho mais nenhum motivo para chorar, só tenho motivo para glorificar a Deus. Mas eu tive uma infância muito complicada, fui criado por uma mãe que tinha se separado do meu pai quando ela ainda estava grávida de mim, então eu já nasci sem pai, fui criado sem pai, depois minha mãe se enroscou com um cara lá, e esse homem era muito agressivo, batia em mim, na minha irmã e batia na minha mãe também. E quando à medida que eu fui vivenciando tudo aquilo, eu acabei concluindo que Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não permitiria que eu passasse, ou que a minha mãe passasse uma situação como essa, a ponto de que quando eu tinha acho que meus 16, 17 anos, eu morava em São Paulo, lá no bairro do Carandiru, não era na cadeia não, numa rua ao lado, né? E nós tínhamos um amigo chamado Macalé, né? E o Macalé era o brabão da turma lá, era o bandidão da turma. E eu conversei com ele um dia, pedi para ele preparar perguntei quanto custava um revólver, né? E ele me deu o preço lá, isso quando eu tinha 16, 17 anos. Me deu o preço e eu falei: tá bom, Macalé, a partir de agora eu vou começar a juntar dinheiro, porque quando eu completar 18 anos, para não comprometer a minha mãe, eu vou vir buscar o revólver aqui com você e vou sair daqui e vou matar o meu padrasto. Pra vocês terem uma ideia como era a minha cabeça, a minha situação, né? Deus não permitiu que nada disso acontecesse, muito pelo contrário. Depois, quando eu me converti, eu tive eu não diria exatamente a alegria, mas eu tive assim uma satisfação de poder ir até o escritório do meu padrasto, que era um advogado lá no Tucuruvi,
aliás, um advogado muito bem sucedido, segundo consta, ele nunca perdeu uma causa sequer, era um homem muito bem sucedido, muito rico, enfim, com posses naquela época, né? E entrei no escritório dele e falei, olha, eu vim aqui conversar com o senhor sobre uma coisa muito importante, e falei do evangelho para ele, falei que ele precisava se arrepender, se converter ao Senhor, enfim. Depois eu não tive mais contato com ele, ele morreu, espero que esteja no céu. Se não estiver também, não é assunto meu, mas eu espero sim que esteja. Bom, então quando eu completei 21 anos, eu era um jovem ateu. Ateu e extremamente mundano, completamente pervertido. Para vocês terem uma ideia, na rua que eu morava, aí nessa época eu já morava em Tucuruvi, na rua Francisco Lippe, quando eu morava no Carandiru, era na rua Carajás. E depois eu mudei para a rua Francisco Lippe, lá no Tucuruvi, quem conhece sabe onde é, no Parque Rodrigues Alves, mais exatamente. E a minha fama naquele lugar ali era tal que quando eu ia andando pela calçada e algum vizinho me via, atravessava a rua para não cruzar comigo. E aí, quando eu me converti, correu a notícia de que eu havia me convertido, as pessoas iam na minha casa, quando eu não estava, perguntar para minha mãe, escuta, dona Nena, é verdade mesmo? E ficavam espantados, porque a pior coisa a coisa mais improvável, né, para eles era eu me tornar crente. E naquele tempo, crente era crente, viu, gente? Crente era diferente no palavreado, era diferente no modo de se vestir, era diferente quanto aos ambientes que frequentava, era diferente quanto às conversas que mantinha, tanto com as pessoas comuns como com os irmãos. Era um tipo de crente diferente de uma grande parte que nós temos aí. E outra coisa que aconteceu, eu namorava uma menina, eu tentei namorar, né, uma menina chamada Alice, e o pai dela era presbítero de uma igreja pentecostal que tinha na minha rua. E quando chegou a notícia para o sujeito lá que a filha dele ia namorar com o pior sujeito que havia no bairro, ele cortou e me enfrentou, disse que eu não ia namorar, que não queria saber e tal. E hoje eu até agradeço a ele, porque eu estaria casado com ela. Aliás, hoje eu estaria viúvo dela, porque ela já morreu. Mas eu teria me casado com ela e teria perdido a minha loira aí, né? Então, com quem eu estou há 42 anos. Mas aos 21 anos eu namorava uma menina, uma baiana, chamada Helena, uma moreninha, magrinha, bonitinha. E eu namorava com ela e, de repente, a Helena começou a ter um problema. Todas as noites, sem exceção, às 9 horas da noite, ela começava um processo de falta de ar, uma coisa maluca, e muitas vezes a gente tinha que correr com ela para o hospital e fazer inalação, aquela coisa toda. Ela frequentou os melhores especialistas de São Paulo e ninguém conseguia descobrir o que acontecia com ela. Isso durou 1 ano e meio. Aí um dia eu trabalhava numa empresa em São Paulo e tinha um auditório assim, eram mais ou menos 500 funcionários. E o diretor da empresa convocou todos os funcionários para uma reunião num sábado pela manhã. A gente não trabalhava aos sábados, só de segunda a sexta, mas ele convocou uma reunião, então todos os funcionários tinham que ir. E eu tive que ir, né? E como eu até hoje tenho costume, eu sentei lá na última fileira. Eu não gosto de sentar na frente, no meio do povo, eu gosto de ficar lá no fundo, que eu enxergo tudo, né? Eu sou mais visual, assim, então eu gosto de ter domínio sobre o ambiente. E lá pelas tantas, a gente na reunião, uma reunião de trabalho, os diretores, lá, o diretor e os gerentes dando instruções, enfim. E aí, de repente, o diretor tomou o microfone e disse, olha, gente, eu convidei hoje o pastor Antônio para ele fazer uma oração por nós aqui. E eu era ateu, absurdamente avesso a qualquer menção do nome de Deus. E aí eu pensei, meu
Deus do céu, não pensei, meu Deus, hoje eu pensaria, né? Mas eu pensei em alguma coisa parecida. Falei, puxa vida, eu devo ter falado um palavrão, porque eu tinha a boca muito suja. Eu disse, pô, pastor, tem que aguentar pastor fazendo oração. E eu não podia sair, porque era funcionário, era obrigatório estar igual vocês. Vocês não podem sair, não, tem que ficar aí. Se quiser, eu mando fechar a porta. E aí o pastor chegou lá, pastor Antônio Alves dos Santos, meu pai na fé. Ele era da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, no bairro da Água Rasa, Rua Florindo Braz, número 6. A igreja está lá até hoje. Ele disse, olha, antes de fazer oração por vocês, eu quero ler um trecho da Bíblia. Ele leu alguma coisa que eu não me lembro o que foi, falou algumas coisas que eu não sei o que ele falou, não me lembro o que ele falou. Eu só me lembro que no final ele disse assim, e agora eu quero provar para vocês que o poder desse Deus que eu estou pregando para vocês é verdadeiro. Então, eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que estiverem doentes e quiserem ser curadas agora, vem aqui à frente e eu vou orar e você será curado. Uma das pessoas que eu me lembro que foi curada é o Camilo, depois se tornou pastor, se batizou junto comigo, era grande amigo meu, falecido também. Os caras vão morrendo, diz que os bons vão primeiro, né? Então a gente vai ficando. E o Camilo estava ficando cego. Ele era um negão desse tamanho assim, parecia um armário. E estava ficando cego, já andava com a muleta e precisava de ajuda para atravessar a rua, por exemplo, estava praticamente cego. E aí o pastor colocou a mão na cabeça dele, orou, repreendeu aquela cegueira, e ele começou assim, olha, eu estou enxergando, e saiu pulando pelo meio do salão. Esse é um dos casos. E eu, ateu, que não acreditava em Deus, achava tudo aquilo uma bela de uma palhaçada, eu tinha todas as explicações científicas, a teoria da evolução, e aquela coisa toda. Eu não me lembro como é que foi, era um auditório grande, vocês imaginam um auditório para 500 pessoas. Era bem maior do que esse auditório aqui. Eu não me lembro como é que eu saí do meu lugar e andei e cheguei até o pastor. Eu só me lembro no momento que eu estava diante do pastor e eu disse assim para ele, pastor, eu não tenho nada, porque eu achava que eu não tinha nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma namorada, e contei a história para ele. Ele falou assim para mim, então eu vou orar por você agora e quando você encontrar com a sua namorada, ela será curada. E ele pôs a mão na minha cabeça e orou, abençoa, Helena, faz, acontece e tal. E eu saí dali, terminada a reunião, fui para a minha casa, né, que era a casa da minha mãe lá, e a Helena nesse dia estava lá me esperando. Tinha uma escada para subir, e eu vi a Helena lá em cima, eu parei o carro, subi, e a Helena me encontrou assim, bem no final, no começo da escada, né? E, como todo namorado, eu cheguei e dei um beijo nela. Para você ter uma ideia do que eu senti, pega uma pedra de gelo, tira a umidade e beija uma pedra de gelo. Exceto a umidade foi o que eu senti, aquele gelo. Aí quando eu senti aquela coisa gelada, eu olhei para ela, ela estava com um olhar estranho, uma coisa assim diferente, e aquilo, eu não estava lembrando de pastor, de nada, eu só tomei um susto, né? E eu peguei nos ombros dela assim, Helena, o que está acontecendo? Quando eu peguei nos ombros dela, desabou no chão e começou a grunhir e falar umas coisas. E aí eu gritei, mãe! Ô, nome bonito, né? Mãe! Aí minha mãe saiu. Quando a minha mãe viu, minha mãe era católica, evangélica, espírita, budista, muçulmana, o que viesse ela traçava, né? Aí ela falou assim, já sei o que é, vou chamar o seu João. O seu João morava em frente à nossa casa e ele era o responsável por um terreiro que tinha lá, né? E tinha lá sessões e tal. E aí o seu João veio, enquanto isso eu peguei a Helena no colo, coloquei ela no sofá na sala, e quando o seu João chegou, ele fez uns riscos assim com giz no chão e fez contato com alguma coisa que estava dentro da Helena. E eu só olhando aquilo, tudo era novidade para mim. Eu não acreditava no sobrenatural, não acreditava que pudesse ter alguma coisa além da matéria que eu pudesse pegar, tanto que eu tinha um medo desesperado de morrer, porque eu imaginava que morrendo eu ia desaparecer. Imagina só uma coisa tão preciosa como essa desaparecer.
vocês terem uma ideia como é um cara intelectual, muito culto, que leu muito, que conhece muitas filosofias e tal. Uma vez um amigo meu falou: Moreno, olha, você tem que tomar cuidado, porque eu tinha um cachorro chamado Brasinho, um poodle preto. E ele falou assim para mim: você precisa tomar cuidado, porque se um cachorro falar com a gente cai morto na hora. Eu amava o Brasinho. Eu tenho uma foto lá com a minha mãe, meu irmão, minha irmã, assim, e eu segurando o Brasinho, porque eu era ligado com aquele cachorro. A partir daquele dia eu passei a evitar o Brasinha. Vai que ele falou: oi, Moreno, tudo bem? Pra vocês terem uma ideia. Isso era eu, um cara intelectual, um cara estudado, cheio de coisa e tal, mas eu era assim. E aí eu fiquei olhando aquilo, aí esse seu João fez contato lá com aquela entidade que estava se manifestando, e aí aquela entidade, aquela coisa que estava nela, disse o seguinte, que ela era o espírito de uma irmã da Helena, que havia morrido cerca de 1 ano e meio atrás, que foi exatamente, coincidiu essas manifestações da falta de ar, quando a irmã dela morreu. Ela saiu de casa de manhã para trabalhar, atravessou a rua, foi atropelada e morreu. Então, que ela era o espírito dessa irmã morta, que estava em trevas e que precisava de uma quantidade de velas na porta do cemitério em Rua de Ramos, onde ela estava sepultada, e precisava de uma missa na igreja tal, etc. Eu já peguei um papel e comecei a anotar, e sentindo uns calafrios e tal, uma coisa estranha, mas eu estava vendo aquilo que estava acontecendo diante de mim. Aí o seu João fez lá alguma coisa, e a Helena despertou, bem, normal, e eu pensei, bom, vou comprar as velas, vou procurar o padre, mandar rezar a missa, problema resolvido. Aí peguei o telefone do pastor, liguei para ele, falei: pastor, olha, queria te agradecer, porque essa oração que o senhor fez, aconteceu isso, isso, isso. E o pastor falou assim para mim: Moreno, esse espírito que se manifestou na sua namorada, não era o espírito da irmã dela, era um demônio. Eu falei: que é isso, pastor? Esse negócio de demônio é folclore, isso é mito. Eu estava lá, eu presenciei o espírito falando lá com o seu João. Ele falou assim: olha, não vamos discutir, faz o seguinte, traz a sua namorada aqui, isso era segunda-feira, traz a sua namorada aqui na quinta-feira, eu quero orar por ela pessoalmente. Aí eu combinei com ele o horário, fui lá em São Bernardo do Campo, onde a Helena morava, peguei ela, pus dentro do carro e fomos até a Rua Augusta, onde era o escritório lá do pastor. E a Helena, nós dois fumávamos, né? E a Helena fumava e ela foi acendendo um cigarro no outro, assim, e nervosa. Eu vi que ela estava agitada, estava bem diferente do que ela. Baiano normalmente é um cara tranquilo, né? Sim, sossegado. E ela era bem assim, calma, né? E aí eu dirigindo eu tinha um Fusquinha 69, estou dirigindo meu Fusquinha assim, estou achando aquilo estamos em 1973, o Fusca era 69. Aí eu olhando aquilo e ela fumando e acendendo um cigarro no outro e tal. Quando nós chegamos no escritório do pastor, sentamos assim, eu lembro a mesa dele, a Helena sentou aqui, eu sentei aqui, o pastor lá no lugar dele, ele conversou alguma coisinha comigo, com ela, não me lembro exatamente, e falou assim: vamos orar, vamos ficar em pé. Aí nós três ficamos em pé, e ele tinha o costume de orar com a mão direita levantada. E ele disse assim: Jesus, só isso foi a oração dele. Quando ele clamou o nome de Jesus, a Helena caiu. E aí ele perguntou para mim: foi isso que aconteceu lá na sua casa? Eu falei: não, pastor. Aí eu já estava quase chorando, estava apavorado, porque ela parecia um bicho, uma coisa assim, ela assim, se esgueirando assim, pelas paredes, por baixo da mesa, da cadeira. Aí ele abriu a Bíblia para mim, falou sobre, não sei se foi exatamente um desses dois textos, mas um texto que falava de demônio na Bíblia, palavras de Jesus, me mostrou, e ela ali, aquela coisa horrorosa. E aí ele falou assim: então agora, Moreno, eu vou dar uma ordem, esse demônio vai sair e a sua namorada ficará curada
desse mal, porque ela não está doente, ela está manifestando um demônio. E ele deu uma ordem para ele sair em nome de Jesus. Irmãos, ela deu um grito, uma mocinha magrinha, pequenininha, né? Ela deu um grito que eu escuto até hoje, deve ter ecoado por toda a região lá da Paulista. E de repente ela voltou assim: onde eu estou? Que lugar é esse aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ela nem sabia que eu tinha ido buscá-la na casa dela para levá-la, para vocês terem uma ideia. Para resumir a história, que tem muitos outros detalhes que eu poderia contar para vocês, e eu acho que vocês gostariam, mas eu tenho outras coisas para dizer, né? Eu não fui chamado aqui para contar a história da minha vida, né? Para resumir a história, a partir daquele momento, a Helena ficou curada e nunca mais manifestou aquele problema. Aí, porque nós tínhamos um namoro não muito agradável a Deus, então nós resolvemos terminar o namoro. Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Nós nos batizamos no mesmo dia, lá na represa do Guarapiranga, pelo pastor Antônio. E ela seguiu a vida dela, eu segui a minha. Tive a sorte de me livrar dela, porque, de novo, conheci depois a Leni, né? E me casei com a Leni, que não é baiana, é paulistana, da Bela Vista, igual eu, que sou paulistano do Ipiranga. Então ficamos tudo em casa, né? E muitos anos depois, sei lá, uns 30 anos depois, não sei, eu já era casado, inclusive, nós fomos numa feira, não sei se era uma feira cristã, uma feira, alguma coisa lá no AMB, e aí de repente estou passando, vejo a Helena num stand, ela tinha se casado com um cara que era dono de uma empresa lá, o cara morreu, e teria sido eu, hein, pastor? E ela herdou a empresa e estava lá fazendo a exposição dos produtos dela. Eu conversei com ela, ela continuava firme. Ela foi para uma igreja presbiteriana depois. E isso aconteceu, então, em 1973. Então, faz 52 anos que eu estou na presença de Deus por causa de um milagre que eu presenciei, de um demônio se manifestando numa pessoa muito próxima a mim e que o efeito daquela libertação foi real, porque eu acompanhei durante 1 ano e meio aquela doença e depois eu vi aquela moça completamente liberta daquele mal. Então vamos agora ao texto, ou aos textos. Marcos 1, 21 a 28 e depois Lucas 4, 31 a 36. Eu fiz questão, gostei muito de ser chamado para pregar sobre esses textos, porque eu fiz questão porque alguém lê a Bíblia como se fosse uma história qualquer, e é uma coisa que ficou lá 2000 anos atrás. Eu estou falando para vocês de algo que eu vivi, que eu estou vivendo hoje, porque hoje eu sou fruto daquela experiência que eu passei há 52 anos. Então, Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se com o seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando com grande voz, saiu dele. E todos se espantaram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que novo ensino é este? Pois com autoridade dá ordens aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Agora Lucas 4, 31 a 36. Lucas 4, 31 a 36. É a mesma história, contada com pequenos detalhes diferentes, pequenas alterações. Desculpa o pleonasmo, se é detalhe já é pequeno, né? Então, Lucas 4, 31.
E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava aos sábados. E maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritou com grande voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia dele. E o demônio, jogando-o por terra, no meio deles, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e conversavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que dá ordens aos espíritos imundos com autoridade e poder, e eles saem? Palavra da salvação. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra possa penetrar profundamente agora no coração dos teus filhos que aqui estão e daqueles que estão nos assistindo pela internet, que venham assistir ao vídeo posteriormente, Senhor. Manifesta a tua graça, o teu poder, manifesta a tua glória, enche-nos, ó Deus, com a tua palavra e que a nossa fé nesta manhã seja fortalecida e que todas as coisas contribuam para a glória do teu santo nome. E é nesse nome glorioso, o nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Bom, essas duas passagens são muito parecidas, elas são quase Ctrl+C, Ctrl+V. Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, no Marcos 1:21, diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E Lucas 4:31 diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava aos sábados. Então aqui tem dois detalhes que eu quero destacar para vocês. O primeiro é que Lucas diz que aos sábados Jesus ia ensinar na sinagoga. E Marcos diz que quando eles entraram em Cafarnaum, logo no sábado ele foi à sinagoga e ali ensinava. Então um diz logo no sábado e o outro diz aos sábados. Eu imagino que Marcos quis enfatizar o fato de que imediatamente após ter chegado em Cafarnaum, sem perder tempo, sem mais delongas, Jesus Cristo já localizou o endereço da sinagoga e quando chegou no primeiro sábado que ele estava ali, ele já foi para a sinagoga como mestre que ele era e começou a ensinar ali na sinagoga. O que mostra para nós que o nosso lugar como cristãos, tanto para aprender quanto para ensinar, tanto para edificar a vida de outras pessoas como para ser edificado por outras pessoas, é aqui na igreja. Agora, pela manhã, nós poderíamos estar, por exemplo, num clube, numa piscina. Poderíamos estar, essa hora aqui, 10h30, já dava para estar tomando uma cervejinha, preparando um churrasco. Mas nós estamos na igreja. Porém, muitos não estão na igreja. E essa é uma coisa que nós devemos perceber e comunicar a essas pessoas que aqui é a igreja. Eu ouvi, o pastor Sérgio é um homem fino, um homem educado, né, um homem polido. Ele é um pouco diferente de mim, que eu sou mais brutão, assim, mas eu vi, irmão, seria interessante que vocês viessem às 8h participar, tem sido tão bom e tal. Tá? Se fosse o pastor Paulo Júnior, né? Eu não sou igual a ele não, mas dou minhas cacetadas. Por quê? Porque tem pessoas que preferem, sei lá, ficar em casa dormindo, preferem assistir uma série na Netflix e dormir mais tarde, aí acorda mais tarde, não consegue acordar para vir na igreja. Eles vão estudar a Bíblia, depois eu vou lá, escuto uma pregação, está muito bom, Deus vai falar comigo, está ótimo. Então, siga e ensine os outros a seguir o exemplo de Jesus. Quando ele entrou em Cafarnaum,
logo no primeiro sábado, e o outro texto diz aos sábados, que significa que era um costume dele, cada sábado, que era dia de culto na sinagoga, ele estava lá presente para cantar, para louvar, para adorar, para comungar com os irmãos e para ensinar quando lhe era dada a oportunidade. Então siga esse exemplo. A outra coisa é que ele ia à sinagoga aos sábados, aliás, porque hoje nós nos reunimos aos domingos, né, por outra questão que não vem ao caso agora falar, isso é doutrina que o pastor Sérgio já deve ter ensinado para vocês. Mas ele ia para a sinagoga, e presta atenção no verbo que está aqui, ó. Entrar, Marcos 1:21, entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali, repreendeu o espírito de mudez. Ali, o que ele fazia? Ensinava. Opa! Aí Lucas 4:31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava. É bem sutil, mas não diz que ele pregava. Diz que ele ensinava. O verbo ensinar, você vai encontrar centenas de vezes conjugado, além do substantivo ensino, no Novo Testamento. Mais do que pregar, Jesus ensinava. A missão da igreja vai muito além de pregar um sermão, muito além de pregar o evangelho. É claro que nós temos que pregar também. Mas se você prestar atenção, por exemplo, na grande comissão, a tradução é ide, fazer discípulos, né? Mas a tradução literal é assim, ide, ou melhor, indo, ensinai as nações. Didaskalos é a palavra grega para ensino. O que eu preciso fazer para ensinar? Subir no púlpito? Bom, eu posso até subir no púlpito, mas se eu não tiver conteúdo, não souber o que ensinar. Uma vez eu fui dar aula, eu fui muitas vezes dar aula no seminário lá em Londrina, o seminário Osana, mas no primeiro dia que eu fui dar aula, primeira vez, né, que eu fui dar aula, o pastor, o diretor lá falou: bispo, me dá aí seu currículo, seus títulos, não sei o quê. Eu falei: não, só fala que eu sou bispo anglicano. Não, mas o que você estudou, sua formação acadêmica? Eu falei: não, irmão, não precisa não, só fala que eu sou bispo anglicano, tá bom demais. Ele falou: não, mas é importante dizer, né, o que você... Eu falei: irmão, vou te explicar por que não é importante. Se eu der uma boa aula, eu ter ou não ter os títulos que eu tenho não faz a menor diferença. E se eu der uma péssima aula, eu ter todos os títulos também não vai fazer diferença nenhuma. Então, o importante não é ter títulos e diplomas e credenciais. O importante é você ter, conteúdo. E depois ele me traiu, né? Ele entrou na internet, entrou no meu currículo Lattes, aí pegou um monte de coisa lá e falou. Pô, o cara estragou minha aula. Mas, enfim, o que eu preciso, então, para ensinar? Eu preciso saber, eu preciso conhecer, portanto, eu preciso aprender. Por isso que Jesus chamava aqueles homens que o acompanhavam, ele chamava de apóstolos também, né? Mas ele chamava de discípulos, ou seja, de aprendizes. Então, cada um de nós, e quando eu digo cada um de nós, eu estou falando nós mesmos, inclusive eu, nós temos que ter o espírito do discípulo, o espírito do aprendiz. Eu nunca sei tudo o que eu preciso saber. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Então, até eu chegar num ponto que eu possa pelo menos perceber que tem essa luz, tem muita coisa para eu aprender. E uma vida terrena de 70, 80, 90 anos não consegue concluir o aprendizado de tal maneira que nós devemos estar o tempo todo em aprendizado.
Ninguém pode se arrogar o direito, enfim, a condição de, eu já sei, eu já conheço, já posso. Não, você conhece algumas coisas, essas poucas coisas que você conhece, deve ensinar, mas sempre tem o que aprender. Então, Jesus não ia só pregar na sinagoga, ele ia ensinar. Então, aprenda que você precisa ensinar. E para você ensinar, aprenda que você precisa aprender. Então, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que procurar encher a paciência do pastor Sérgio e do pastor Daniel. Escuta, me explica aqui o que é isso, meus presbíteros. Eu atormentei a vida do meu pastor. Durante 2 anos, ele tinha que me ver todos os dias com uma lista de perguntas, porque eu comecei a ler a Bíblia igual um doido. Eu li a Bíblia 6 horas por dia no começo, nos primeiros 2 anos. Então, à medida que eu ia lendo e as coisas iam aparecendo lá, as dúvidas, eu anotava tudo e ia lá, pastor, ele me diz se aquilo e mais não sei o que e tal. Ele não aguentava mais, não suportava mais. Quando ele me via, ele já começava a tremer. Então é isso aí que você tem que fazer. Causar tremores nos pastores e presbíteros. Para que você esteja capacitado não apenas para pregar a palavra, mas também para ensinar, imitando também nesse quesito o Senhor Jesus. Não só de frequentar a sinagoga, ou seja, a igreja, mas também de ensinar a palavra de Deus. No versículo 22, está escrito assim: e maravilharam-se com o seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E a mesma coisa no Lucas 4,32, maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Então, Jesus não tinha um ensino meramente formal, algo assim seco, frio, como, aliás, nós vemos em algumas igrejas hoje em dia. Dia desse mesmo eu estive numa igreja com a Leni e o pastor pregou uma mensagem de uma erudição, de um conteúdo bíblico, uma coisa assim tão perfeita, quase perfeita, porque faltou um detalhe, né? Quase perfeita, mas ele pregou de maneira burocrática, formal, sem qualquer emoção envolvida, aquilo não parecia que não tinha vida. Além dele ter, isso não seria um erro, mas ele teve uma ausência na pregação dele, porque ele pregou a respeito de Josué, que entrou com o povo na Terra Prometida e tal, e ele falou, então, nós também temos que entrar, vencer como Josué, o que é verdade, é assim mesmo que a Bíblia diz. Porém, ele esqueceu de colocar Jesus ali, né? Porque aquilo é uma sombra. Paulo diz em Romanos que tudo que aconteceu no passado foi para o nosso ensino, né? Para o nosso aprendizado. Então, nós temos que ele teria que ter colocado ali Jesus Cristo, aquele Josué entrando na Terra Prometida, aquilo significava Jesus. Como Paulo escreveu, não sei se é 1 Coríntios 10, se eu não estou enganado, ele falou quando eles passaram pelo mar, né? Eles foram batizados em Moisés e tal, e aí depois eles passaram pelo Jordão. Aí podemos pensar no batismo com o Espírito Santo, alguma coisa assim. Então, faltou algum detalhe, mas uma palavra muito boa. Não tem um erro teológico, mas sem nenhuma vida. Se eu fosse morto, morto permaneceria ao ouvir aquele sermão. Bonito, bem preparado e tal, mas sem vida. Quando Jesus pregava, aqui o texto diz que ele pregava como tendo autoridade e não como os escribas, porque os escribas pregavam dessa maneira formal, aquela coisa burocrática. Por exemplo, eu que sou anglicano, nós temos nas nossas formas de culto, tem um livro de sermões para cada domingo do ano, né? Todo domingo nós temos um sermão já escrito, pronto há 450 anos. Então, tem pastor anglicano
que pega o texto do domingo, chega no púlpito e lê. Irmãos, não é falando em língua, não é falando em português. Amém. E se dá por satisfeito. Está errado? Não, errado não está. O sermão é lindo. Todo o conteúdo dos sermões anglicanos é totalmente bíblico. O conteúdo é totalmente bíblico. Mas o modo de transmitir aquilo, gente, misericórdia. Nem eu, que sou mais bobo, aguento. Então, quando você pensar em ensinar, aqui diz, maravilhavam-se com seu ensino, porque a sua palavra, e lá no grego está logos, a sua palavra era com autoridade. Então você não tem só que ensinar, você tem que ensinar com palavras de autoridade. Você tem que falar de tal maneira que aquilo atinja o coração, que penetre na divisa da alma e do espírito, das juntas e da medula, para que haja uma transformação na vida daquele que te escuta, daquele que está submetido àquele aprendizado. No capítulo Marcos 1, versículos 23 a 26, então tem, e Lucas 4, 33 a 35, tem então a experiência em si que ocorreu. Estava na sinagoga um homem com um espírito imundo, aqui 23 de Marcos 1 diz espírito imundo, 33 de Lucas 4 diz tinha o espírito de um demônio imundo. Então aqui Lucas usou um pleonasmo, né? Uma exageração, um exagero, né? Do que ele estava descrevendo, porque todo demônio é imundo. Então dizer que um demônio é imundo é um pleonasmo, é um excesso de informação. Mas talvez Lucas tenha querido mostrar, gente, se tem uma coisa imunda nesse universo, é um demônio. E quando você olha para as esferas políticas, as esferas de governo nossa, e você vê as atrocidades que estão sendo cometidas, inclusive contra pessoas inocentes, que não tem nada a ver com o que eles estão dizendo, você só pode concluir que existem castas de demônios dominando aqueles homens. E eu fico, inclusive, abismado de saber que tem crente que se diz crente defendendo esse tipo de coisa, aceitando essa narrativa de golpe. Então, perceber a atuação dos demônios não é só você chegar no culto pentecostal, como eu já participei de muitos e fui, graças a Deus, pela misericórdia dele, protagonista de muitos, demônios caindo e tal, e a gente expulsado, sai aquela festa toda. Isso é legal, é interessante, as pessoas estão sendo libertas. Mas os demônios não estão só nesses ambientes. E nem sempre eles estão manifestados assim, com loucura, com baba, com gritos, como aconteceu, por exemplo, com a Helena. Às vezes eles estão bem vestidos, falando bonito, exercendo uma autoridade aparentemente legítima, só aparentemente. Então, nós temos que, na nossa batalha espiritual, não é só nos defrontar com demônios que estão aqui, eventualmente, no nosso ambiente, mas a gente perceber a ação demoníaca em outras esferas, e não só esferas políticas, mas também esferas eclesiásticas, porque tem muito líder evangélico, bem-sucedido, poderoso, dominado por demônios, ensinando mentira e levando as pessoas para o inferno. Como Jesus disse, vocês não entram e impedem quem quer entrar de entrar. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então Jesus chegou lá, a presença dele já fez manifestar o demônio. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Essa frase está igualzinha nos dois evangelhos. Eu sei quem és, o Santo de Deus. Uma vez, eu fui expulsar um demônio, na hora que eu falei, demônio, sai dela. Usando a mulher, ele olhou assim para mim e falou,
com você eu não saio, porque eu vi você olhando para aquela morena ontem. Eu falei, rapaz, além de demônio, você é burro, bobo. Você sabe que eu não gosto de morena, eu gosto de loira. Pode sair, essa não colou, pode sair. E o demônio teve que sair. Ele tentou me pegar numa... Bom, eu gosto de morena, gosto de preta, gosto de japonesa, gosto de tudo, mas eu escolhi uma, minha loira, para ficar comigo, tá? Não levem a mal, quem não aproveitou quando podia, perdeu. Então, toda vez que você carrega Jesus Cristo, o demônio tem que se manifestar, e mais do que se manifestar, ele tem que sair. E olha o que Lucas diz no versículo 35. E Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se e saia dele. E o demônio, jogando-o por terra no meio deles, como ele fez inclusive com a Helena, caiu no chão as 2 vezes, lá na casa da minha mãe, depois na frente do pastor. Jogando por terra no meio deles, saiu dele sem lhe fazer mal. Porque quando Jesus Cristo opera, ele faz bem. O demônio perde a capacidade de produzir males na vida da pessoa. Aquela pessoa fica liberta. Lembra do endemoniado gadareno? Ele era tão violento, ele vivia nu, e quando amarravam ele com grilhões, ele quebrava os grilhões e dormia no cemitério, e ninguém chegava perto dele, porque ele era um homem extremamente violento. Quando Jesus chegou na vida dele, aquele demônio caiu por terra, aquela legião de demônios caiu por terra, e quando os homens voltaram, ele estava sentado com Jesus, vestido e com pleno poder da sua mente ativa. Então, Jesus Cristo só faz bem. Ele não faz mal. Então, se alguma obra foi feita e o resultado não é muito interessante, não foi de Deus, não. Quando Deus age, o bem acontece na vida da pessoa. Aconteceu na vida da Helena porque livrou ela daquele demônio. E aconteceu na minha vida porque me livrou da incredulidade, do ateísmo, me tornou um pregador do evangelho. Entendeu? Então, essa é a consequência que nós podemos ter. Então, eu poderia dizer que autoridade na palavra, ou seja, na ordem dada, e no ensino, porque ele não estava ali só dando ordens para demônio, ele estava ensinando a palavra. Então, a autoridade na palavra e o ensino correto da palavra de Deus nos traz poder espiritual. Tá? Então, agora, caminhando para a conclusão, no máximo mais uns 45 minutos eu encerro. Eu quero situar vocês aqui, a Igreja Pentecostal Reformada. Então, eu sou anglicano, de uma linha anglicana que pertence à renovação carismática. E não vou dar detalhes agora devido ao tempo, mas a renovação carismática, que é muito conhecida pela Igreja Católica Romana, na verdade começou na Igreja Anglicana, numa paróquia em Santa Cruz, na Califórnia, 60 e poucos anos atrás. Depois, uns 7, 8 anos, uma universidade em Duquesne, também lá na Califórnia, promoveu um retiro de jovens cristãos, né, católicos, romanos, e eles foram fazer um retiro, e eles convidaram para pregar nesse retiro uma irmã anglicana. E quando ela foi lá e pregou, o Espírito Santo caiu sobre aqueles jovens, e aí começou a renovação carismática na Igreja Católica Romana também, acabou que se tornou mais conhecida, mas na verdade o movimento moderno carismático começou numa paróquia anglicana. E para vocês terem uma ideia, esse pastor, me fugiu o nome dele agora, Dennis Bennett, pastor reverendo Dennis Bennett. Ele, quando ele foi batizado com o Espírito Santo e ele levou essa mensagem para a igreja dele, o bispo dele falou, não, aqui não, você não vai poder não, e mandou ele embora, tirou ele lá da paróquia dele, né? E aí um outro bispo
porque ele precisava de uma igreja para pastorear. Um outro bispo falou: olha, eu tenho uma igrejinha lá em tal lugar, assim, eu não lembro também agora o nome da cidade, uma igrejinha que estava em decadência, estava acabando, tinha lá 3 ou 4 velhos lá que iam morrer em breve, ia acabar a igreja. Ele falou: se você quiser, eu te mando para lá. Ele falou: não, eu vou para lá. Em 2 anos, tinha mais de 1.000 pessoas congregando nessa igreja, era um fogo tremendo. Tá? Bom, então eu sou de uma linha carismática, como vocês são pentecostais. Então, há umas pequenas diferenças de ênfase em alguns aspectos de um pentecostal para um carismático, mas, assim, na essência, nós somos a mesma coisa. Nós cremos no poder do Espírito Santo, cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, cremos nos dons de milagre, de revelação, de profecia e tal, tudo igual. Então, nós somos um povo carismáticos pentecostais ou pentecostais carismáticos, como vocês queiram. E, além disso, nós somos, então, reformados. Para usar uma expressão, eu não gosto dessa expressão, mas que é o que melhor identifica o que é uma igreja reformada, é uma igreja calvinista, né? Que segue lá os princípios de Calvino, que está lá nas institutas, etc., que segue os 5 solas e tal, mas, na verdade, o ensino de Calvino era baseado principalmente nos ensinos de Agostinho, no século V, e os ensinos de Agostinho eram baseados completamente nos ensinos de Paulo, no século I. Então, na verdade, nós não somos calvinistas, nós somos paulinos, tá? Seguimos a doutrina que Paulo ensinou. E como Paulo ensinava o que Cristo ensinou para ele, então nós somos cristãos. Ô, glória! Pode dar um glória aí, não? Ué. Tá certo? Bom, como reformados, então, para pegar essa etiqueta, tá ali, ó. É o embleminha da igreja, parece que é da igreja luterana, aquilo ali, né? Isso. Para pegar, então, essa etiqueta, esse rótulo, nós somos reformados. Os reformados têm 5 princípios básicos: sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Vamos pegar o primeiro, sola escritura. O que significa sola escritura? Traduzindo do latim para o português, só a escritura, ou a escritura apenas, né? Mas o que é isso? Enfim, qual é o significado de só as escrituras, né? Isso não quer dizer que nós só possamos ler a Bíblia ou só fazer o que a Bíblia diz expressamente. Por exemplo, esse meu pastor, gente boa demais, também já falecido, como eu falei, os bons sempre vão antes, né? Ele, naquela época, nós construímos um templo novo lá na Água Rasa, né? Aí tinha o culto da inauguração, ele mandou imprimir uns convites para distribuir lá para o pessoal, e eu, como entendia desse assunto, tal, fui para a gráfica, que na época não era gráfica, era tipografia, né? Que era tudo na base daqueles tipos de chumbo e tal. E aí, quando eu cheguei lá na tipografia, e com o modelo do que eu queria, tinha a logomarca da igreja. Aliás, é uma logomarca que eu mesmo tinha criado para a igreja, porque eles não tinham lá, né? Eu era moderno, né? Aquele cara jovem. Aí criei aquela logomarca. Quando eu cheguei lá, o cara da tipografia falou: ó, Moreno, é o seguinte, aqui os dizeres tá tudo bem, só que para fazer a logomarca tem que fazer um clichê. Vocês nem sabem o que é isso. Clichê era aquele desenho, como se fosse isso aqui, ó. Só que ele era feito de metal, eu acho que estanho, se eu não estou enganado, e colado num pedacinho de madeira, né, por trás. E aí aquilo era montado numa chapa junto com os dizeres e depois na tipografia ele e aí saía. Não era igual hoje, você vai no computador, faz lá, que é uma maravilha, né? E aí ele falou, só que aí vai custar X cruzeiros, sei lá que dinheiro que era na época, X dinheiros a mais. Aí eu pedi para telefonar, também não tinha celular na época, né? E falei, pastor, tem um detalhe aqui, ó, vai ter que pagar X dinheiros a mais por causa do clichê. Eu estou falando de que sola escritura
não significa que nós só possamos ler a Bíblia ou só fazer o que a Bíblia diz expressamente, textualmente, literalmente. E o pastor, que era gente boa, mas era muito mão de vaca, falou, não, que é isso, rapaz? Eu falei, pastor, mas para ficar um convite bonitinho, tem que pôr a logomarca, um tantinho a mais, nós já gastamos tanto para construir. Aí ele me fez a pergunta clássica dos crentes. Onde está na Bíblia que o convite para a inauguração tem que ter uma logomarca? E eu, como era assim, bateu, levou, eu falei assim, e onde está escrito que tem que inaugurar a igreja? Moreno, manda fazer o convite. Faz o clichê. E o clichê ficou bonitinho. Porque nós podemos ter uma visão fundamentalista da Escritura e, por exemplo, tem igreja que não pode ter instrumento musical. Só pode cantar a capela. Se a gente for para só o que está na Bíblia, o que a gente faz? Porque não tem microfone na Bíblia. Olha, na Bíblia não tem púlpito, só tem púlpito no livro de Neemias. Uma hora lá que o Neemias usou um púlpito. Acho que é Neemias que usou um púlpito. No Novo Testamento não tem púlpito, eles pregavam na rua, pregavam nas casas, não tinha púlpito. Então a gente não poderia ter púlpito. Onde na Bíblia diz que tem que ter uma samambaia? O que essa samambaia está fazendo aqui, em vez de estar no lugar que Deus criou ela para estar, na natureza? Então, se a gente tiver essa leitura fundamentalista das Escrituras, nós vamos ficar muito amarrados e em muitas situações estaremos incoerentes. Porque, por exemplo, eu, quando vou pregar, eu sempre uso minha roupa oficial, meu uniforme, meu colarinho clerical. Eu acho até que vocês deviam exigir isso dos pastores de vocês. Mas eu não posso dizer que eles estão errados, porque não tem na Bíblia isso. Nem a roupa deles, nem a minha. Então a gente não pode pegar o sola escritura e dizer, não, eu só faço o que tem na Bíblia, o que não tem na Bíblia eu não faço. Então a gente vai viver igual os Hamish lá na... E mesmo assim nem eles vivem, porque eles têm carroça, não tem carroça no Novo Testamento, né? Eles têm casa, têm algumas coisas, usam sapato, que não tem na Bíblia, né? Então, usam roupa moderna, né? Tá? Então, gente, o que significa sola escritura? Sola escritura significa que tudo o que nós cremos e tudo o que nós praticamos deve estar de acordo com os princípios da Escritura. Então, por exemplo, usar o púlpito fere as Escrituras? Não, então eu posso usar. Agora, se eu começasse, como antigamente, antes de me converter, se eu começasse a falar palavrões aqui no meu sermão, pode? Claro que pode. A Bíblia diz que tudo é permitido. Como não pode? Vocês não conhecem a Bíblia, não? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu não tenho que viver, isso pode, isso não pode. Isso não é vida cristã, isso é religião. Religião é que diz o que você pode e o que você não pode. A vida cristã, você vive imerso na presença de Deus, na palavra de Deus. O Espírito de Deus habita em você e ele mostra para você que você pode sim adulterar, mas não convém, não edifica, você não pode se deixar dominar pelo adultério. Você pode sim mentir, mas você não convém, não edifica, você não deve se deixar dominar pela mentira. Não é que você faz porque não pode, você tem que não fazer o que não deve ser feito porque você é liberto. Uma vez eu estava indo com um pastor visitar um local que a gente ia fazer o acampamento das duas igrejas juntos, e eu virei para ele e falei, Tércio, por que você não fuma? Eu fiz uma provocação. Ele falou, Moreno, eu não fumo porque se eu fumar eu vou para o inferno. Eu falei, engraçado, né, rapaz? Eu não fumo porque eu sou liberto. Porque se eu fumar eu vou para o céu do mesmo jeito. É uma questão de perspectiva. Então, você não pode ser fundamentalista.
Você tem que conhecer o espírito da palavra, os princípios que regem a palavra. Inclusive, tem algumas coisas que são lícitas para um, mas aquela mesma coisa já não é lícita para o outro. Por exemplo, eu recebi um pastor essa semana lá em casa, e aí a Leni ofereceu, acho que era um doce, não sei o que era lá, e ele falou, não posso. Aí a mulher dele falou que ele está jejuando, tal, por causa da quaresma, essas coisas. Então eu estou jejuando, não posso comer doce. E ele é uma formiguinha para doce. Então, eu comi o doce, porque é lícito comer o doce. Para ele, não foi lícito comer o doce, porque como ele tinha feito um compromisso de jejum, não era conveniente que ele comesse. Então, a mesma coisa pode ser lícita para alguém e ilícita para o outro. Isso se chama inteligência espiritual. Paulo fala que ele ora para que a igreja seja dotada de inteligência espiritual. Ele não quer que nós sejamos religiosos. Ele quer que nós sejamos pessoas que conhecem os princípios da palavra de Deus. Então, isso é o que significa o sola escritura. E se você pegar, abre aí Mateus 22, 29. Você vai ler que está escrito assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós erramos quando não conhecemos, não é quando não conhecemos as Escrituras, é quando nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Então, por exemplo, as igrejas reformadas, por isso que eu quero trazer para vocês aqui, porque vocês são igreja pentecostal reformada, que parece uma contradição de termos, segundo a cultura reformada tradicional. Porque para os reformados tradicionais, os dons cessaram com a morte do último apóstolo. Não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais revelação, não tem mais profecia, não tem mais cura, não tem mais nada. Mas se Deus não pode, não, Deus pode, se Ele quiser curar, Ele cura. É assim, eles não podem negar, né, o poder de Deus, mas não tem mais, não é bem assim e tal. Não vou entrar nas questões porque isso chegou nesse ponto, mas como reformados, isto não nos impede de conhecer e experimentar o poder de Deus. E que esta palavra não sirva para vocês. Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu espero que vocês conheçam as Escrituras e conheçam o poder de Deus. Então, existe dom espiritual? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro e derramou dom sobre os homens. E ele não parou de fazer a sua obra, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não tem como ele parar, ele é eterno, a obra de Deus é eterna, a ação de Deus na nossa vida é eterna. Então, os dons estão aí e a recomendação do apóstolo é: busquem com zelo os melhores dons. Aí você vai dizer, mas tem dom que é melhor que o outro? Depende do contexto. Por exemplo, aqui, um dom que seria interessante é o dom por exemplo, o dom de revelação. Se eu pudesse revelar que o irmão tem um problema e que Deus vai fazer uma obra na vida dele, receba, amém, entendeu? Então, esse dom seria útil. Mas se eu tivesse aqui o dom de administração e quisesse conversar com o pastor Daniel agora sobre as finanças da igreja, não tem nada a ver, está fora do contexto. Então, aqui o dom de revelação é melhor do que o dom de administração, mas ambos são dons espirituais. Quando eu for examinar o livro Caixa da Igreja, eu não preciso de revelação, eu preciso das anotações lá em azul e em vermelho para saber se está tudo certo. E se bobear, eu peço até o cartão dele para examinar a conta pessoal dele para ver se não está. Vocês entenderam? Então, cada coisa no seu lugar. E para encerrar, para mostrar essa contemporaneidade dos dons espirituais, eu quero ler com vocês lá em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. E guarda uma informação: o livro de Hebreus foi escrito mais ou menos no ano 65 da era cristã. Então,
por volta aí de 30 e poucos anos depois da ressurreição de Cristo. Então é um livro escrito bem depois da ressurreição, né, da morte e ressurreição de Cristo. Então, Hebreus 2 diz assim: portanto, é necessário que atentemos com muito cuidado para o que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e cada transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então, 30 e tantos anos depois, alguém que era um homem acreditado, uma pessoa acreditada na igreja, nós não sabemos exatamente quem é, né? Dizem que é o apóstolo Paulo e tal, mas enfim, alguém, não tem autoria conhecida, alguém 30 e tantos anos depois, obviamente aqui nesse texto falando sobre a supremacia de Jesus Cristo como Filho de Deus, como superior aos anjos, como superior aos sacerdotes, como o autor e consumador da nossa fé, etc., mostrando a glória, a grandeza, a maravilha de Jesus Cristo, e nesse texto especificamente enfocando sobre a salvação, que os anjos queriam pregar a salvação, mas Deus não tomou os anjos, ele tomou os homens, né? Tomou a natureza humana, melhor dizendo, e veio como homem, não como anjo, então ele é superior, etc. Se nós não ouvirmos, então, se a palavra dos anjos era importante e merecia castigo, imagina se nós não ouvirmos a palavra de Jesus Cristo. Então esse é o contexto, mas o final, esse versículo 4 que eu li, é o que é o importante aqui para o nosso momento, né? Testificando também Deus com eles por sinais e prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Não tem como não ser pentecostal. Não tem como não ser carismático. Não tem como não cultivar os dons espirituais. Se alguém falar alguma coisa que cessou, manda mostrar na Bíblia onde está escrito que cessou, porque não tem na Bíblia nenhum lugar dizendo que os dons cessaram. A carta aos Efésios foi escrita mais ou menos nessa mesma época, 65, por aí. E lá diz no capítulo 4, e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e derramou dons sobre os homens. E a uns colocou apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Como assim? Não, mas já acabou. Como acabou? Vamos ver para que existem os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para a edificação do corpo de Cristo, blá, 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 blá. E isso que é o propósito dos dons ainda não se cumpriu. Nós não estamos perfeitos. A Bíblia diz que nós temos que atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nós não chegamos lá ainda. Portanto, os meios para atingir essa perfeição, que são os dons espirituais, ainda são totalmente necessários. Então, não aceite de modo nenhum que alguém diga para você que os dons cessaram. Pode ter cessado lá para eles. Para nós, não, continua firme e forte. E Deus continua se manifestando no nosso meio. Portanto, concluindo, nós precisamos não só, então, das Escrituras, mas também do poder de Deus. Nós não podemos nos fixar numa compreensão fundamentalista das Escrituras, interpretando-as como se elas negassem o poder do alto e devêssemos viver apenas uma religiosidade fria, formal, sem emoção, sem muito... Tem que ter um calafriozinho, um arrepiozinho, né? Um coração acelerado, tem que ter. Não é toda hora, todo jeito, fazendo bagunça no culto, mas tem hora que eu vou lá no meu cantinho de oração e eu sinto a presença dele de maneira gloriosa. E se as línguas me forem dadas, eu falo com alegria na presença de Deus, e eu tremo, transpiro, choro, tremem minhas pernas, eu perco as forças, porque isso é a vida com Deus, não é uma vida religiosa, mas uma vida plena do poder de Deus. Então nós não podemos viver sem receber e sem dispensar, ou seja, dar para outros
os milagres, os sinais, as maravilhas, os prodígios de Deus, os dons de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único Deus bendito para sempre que em nós habita e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu quero pedir para você ficar em pé, com a permissão do pastor, quero orar com vocês. Então, se você estava frio, esquente-se agora. Se você não tinha dons, tenha agora. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, seja agora. Se você estava desanimado, anime-se agora. Se você não era crente, creia agora. Se você era crente meia boca, fique boca inteira, porque agora é a hora de Deus fazer uma obra na sua vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse momento em que temos ouvido o ensino da Tua palavra, Senhor, a respeito dos Teus dons, a respeito da nossa força contra as obras do diabo, Senhor. Estende a Tua mão agora sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesta manhã. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes. Remove, Senhor, o mal do coração dos teus filhos. Tira de cada um tudo aquilo que não presta, tudo que não veio de ti, que não foi plantado pela tua mão, e o teu povo saia daqui nesta manhã liberto para a glória do teu nome. Derrama dons espirituais, batiza com o Espírito Santo, renova, Senhor, a fé, renova, Senhor, a compreensão da tua palavra, e que em todas as coisas o teu santo nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém. Deus abençoe os irmãos.